Ordem de apresentação em aberto. Festival Encontros Musicais. Fanfarra Simples da Escola Desenvolvimento, de São Paulo. Meu nome é Henri Roberto Leite. O fundador da fanfarra foi o meu professor, onde eu iniciei, na fanfarra do Colégio Consolato, o professor Júlio César. O mantenedor da entidade era a dona Yolanda Macruz. Olha, o Júlio iniciou a fanfarra na década de 80, lá, né? 80, mas eu não sei precisar direito a data do início que ele iniciou a fanfarra lá, né? Eu fui trabalhar lá no ano de 1990 e nós continuamos com a fanfarra e depois se transformou em banda até o ano de 2002. Daí foi quando encerrou as atividades. Aqui a fanfarra, o desenvolvimento foi algo bem diferente, né? Assim, a gente teve algumas dificuldades em questão de instrumentos, assim, mas naquela época a gente conseguia, tendo o apoio da escola e dos pais, né, da comunidade, a gente conseguia fazer festa, conseguia fazer uma série de coisas que a gente conseguia comprar os instrumentos, né? Sim, mas a comunidade era muito presente, né? Dos pais, da comunidade escolar, né? Eu acho que isso era o que ajudava a gente a transpor essas dificuldades que a gente tinha de compra de instrumento, dificuldades de às vezes contratar um ônibus, né, para participar das festividades, dos concursos, né? Então, assim, por se tratar de um colégio particular, assim, tudo dependia da escola, né? Mas também a gente conseguia contornar um pouco essa dificuldade com esse envolvimento com a comunidade, né? A fanfarra sempre esteve muito presente na comunidade de Interlagos, e a gente chama de Interlagos, né? Porque é a região, mas por todo aquele sul da Zona Sul, né? Assim, é bem lá no cantinho mesmo da cidade, né? Então, isso foi o que foi nos ajudando, alguns empresários ajudavam, a gente fazia apresentação para inaugurar loja, uma série de coisas que eles iam nos ajudando, né, dando uma contrapartida de instrumento, ajudando na contratação de ônibus para viajar. Os alunos também colaboravam, né, as famílias. Assim, uma grande dificuldade que a gente tinha lá era essa questão, assim, financeira, né, para você poder manter a fanfarra com os melhores instrumentos, podendo participar de todas as atividades, né, todos os concursos que tinham na época. Assim, isso foi uma grande dificuldade para a gente naquela época, né? Então, nós participávamos das festas da escola, da própria escola, né? Então, todas as atividades, Dia dos Pais, Dia das Mães, festa junina, tudo a gente se apresentava e geralmente a gente, nessa época, até a gente fazia uma barraca ou de pizza ou de pastel para levantar fundos para a fanfarra, né? Com a ajuda das mães, com a ajuda da mantenedora, né? Enfim, envolvia a comunidade dos pais, né? Dos alunos, né? Em prol dessas festas, a fanfarra se apresentava e também levantar fundos. Como também a gente participava muito das atividades do SAI, que era a Sociedade Amigos de Interlagos, né? Eles faziam festas, tem uma quadra, né? Tem
um local lá, né, que eles fazem festas, fazem as atividades da Sociedade Amigos do bairro, né? Então a gente participava de todas também, ou fazendo abertura com o nacional, tocando umas músicas populares, né? Porque eram apresentações voltadas para o povo. Também fazíamos muitas apresentações em escolas que não tinham fanfarra, né? No mesmo segmento, né? Abrindo festas, acompanhando a escola quando fazia algum desfile cívico, né? No seu bairro, na sua comunidade, para chamar a atenção, né? E mostrar as atividades que as escolas faziam. E não só na nossa região, mas também como em outras regiões também. Houve a época que a gente participava todo ano das festividades do Shopping Interlagos, né? Logo após a sua inauguração lá, e daí a gente tocava na chegada do Papai Noel, em todas as datas comemorativas em que o comércio precisava, né? Ou a gente levava a fanfarra inteira, ou levava um grupo da fanfarra para tocar pelos corredores do shopping. Fizemos no shopping da Raposo Tavares, fizemos em vários shoppings. Foi abrindo oportunidades, né? Quando a gente começou com a história dos shoppings, foi abrindo oportunidades da gente tocar em outros shoppings também, né? Essa questão de datas comemorativas, né? Ou sendo com a banda inteira, com a fanfarra inteira, ou com pequenos grupos que tocavam nos corredores. Tínhamos alguns empresários da região de Interlagos que ampliaram a sua atuação na cidade de São Paulo e até em outras cidades, e eles acabavam chamando a gente para a gente ir tocar nas inaugurações, fazer parte da festividade, né, de inauguração das lojas, dos seus comércios, tanto na região quanto em outras regiões, né? E também a gente participava muito, por ser uma fanfarra da capital, né, da cidade de São Paulo, a gente participava também de bastante eventos, tanto da prefeitura quanto do estado, né, em atividades que tinham do próprio poder público, né, dentro da cidade de São Paulo e em outras cidades também. Então, a gente fazia todo ano a cidade de Tietê, que era a cidade natal da nossa mantenedora, né? Fazia tanto a festa do aniversário da cidade, que daí também se espalhou pela região e acabou fazendo em Boituva, Serquilho, em outras cidades ali daquela região, né? A gente se tornou bem conhecido ali, né? E fazia todos os aniversários de cidade ali. Tocávamos na festa de São Benedito, lá de Tietê. Então, assim, uma coisa ia puxando a outra, né? As pessoas viam a gente se apresentando, gostavam, iam chamando, e abrindo outras portas, né? Então, assim, chegou uma época que a fanfarra tinha, não digo o concurso era outra história, mas essa questão de apresentação a gente tinha semanalmente, assim, era uma atividade que era uma forma que a gente tinha de mostrar o trabalho, de estar junto, né? Era uma turma que gostava muito de estar junto, né? Então, assim, isso facilitava muito o trabalho, né? Quando a gente não tinha as apresentações, a gente estava ensaiando todo mundo junto, todo mundo o final de semana inteiro. Tínhamos a apresentação do Itaú, que também fazia no Dia da Árvore, plantava uma árvore nas agências ali da região, né? E chamavam a banda, era durante a semana, e como a gente tinha
garotada que podia ir, né? Era mais criançada, então dava para a gente fazer. Essas apresentações eram bem interessantes, né? Assim, fizemos muito McDonald's, né? Naquele dia que eles vendem o Big Mac mais barato, em prol das crianças, né? Então, assim, a gente teve uma atividade na comunidade muito grande, né? E é uma das coisas que eu carrego até hoje, assim. Eu acho que a fanfarra ou a banda, ela tem que ser importante para a comunidade, né? Então a gente fugia um pouco dessa questão de focar só em concurso, né? A gente partia bastante para esse lado das apresentações, de estar junto, às vezes tocar a troco de um churrasco, enfim, coisas mais, assim, a meu ver, a mais interessantes da gente estar junto e estar convivendo ali com aquela rapaziada, né? A meu ver, todas foram importantes, né? Eu não tenho nenhum marco assim para dizer, né, essa foi a mais, assim, porque a gente tinha essa filosofia lá que todas eram importantes, né? Se fosse para tocar, para inaugurar um poste, ou fosse para ser o campeão nacional, todas eram importantes, né? Todas eram encaradas de uma forma para ser bacana, para ser gostoso estar junto, né? Mas eu acho assim que uma das coisas que marcou mais a vida da fanfarra e tudo foi quando a gente participou, através do Domingo Saco, de uma apresentação no Memorial da América Latina, né? Onde juntou várias bandas, e a banda da Polícia Militar. Aquilo foi um evento assim que eles se sentiram notados, né? Isso que é importante para o jovem, né? Eles se sentirem notados, se sentirem importantes, se sentir reconhecido pelo trabalho, né? Eu acho que aquela do Memorial da América Latina foi assim o ápice de todas, né? A gente teve, infelizmente, a gente teve uma que não deu certo por causa da chuva, que era na Sala São Paulo, né? Também que através do Domingo Saco, a gente tocar várias bandas, também era mais ou menos o mesmo formato que a gente fez no Memorial da América Latina, mas caiu uma chuva torrencial no dia, a gente acabou tocando só no corredor ali mesmo, todas de uma forma mais simples, né? Porque foi um dia que São Paulo parou e acabou não dando muito certo, né? Então, mas eu acho que essa do Memorial da América Latina foi algo que marcou mais, assim. Todo momento, todo o tempo foi feliz. Assim, se eu falar que eu tive um dia de infelicidade por estar com aquela fanfarra, eu estou mentindo. O mais engraçado de tudo no desenvolvimento era ver o ensaio de marcha. Nós tivemos uma época com chocolate lá, né? E ali era assim, ele com aquele jeito dele bravo e cheio de histórias, e a rapaziada com muito respeito, mas também ao mesmo tempo sempre tem aqueles que são mais nervosinhos, né? Então teve uma vez que ele quis repetir a música, né? Então ele falou assim, dá capo, né? E ele já tinha chamado a atenção de um menino do bumbo, o Rogério, que era muito nervoso, ele tinha vindo da Bahia, né? A gente até chama ele de Bahia. E eles tinham já tinha chamado a atenção do Rogério, e quando ele falou dá capo, daí o baiano lá de trás assim falou, o que é? Quem é o puxa-saco? Eu não sei o quê. Quase saiu uma briga, bicho. E daí até explicar pro menino que não, ele falou dá capo, não é puxa-saco, foi. Eu acho que esse foi assim, é uma coisa que a gente não esquece, né?
Tiveram outras, lógico. Mas, assim, essa é uma coisa que me gravou na minha cabeça, e eu lá de cima da arquibancada, olhando, eu falei, gente, você vai sair um forfé aí, porque o cara entendeu errado. E, enfim, mas foi um dia bem engraçado, assim. Teve outra também, que a gente foi tocar na cidade de Mogi, Mogi das Cruzes, a gente foi tocar numa festa do Divino, né? Foi convidado e fomos, né? E todos também numa idade com os hormônios da flor da pele, aquela coisa, e tinha um pai, né? Tinha um rapaz que tocava tuba a gente chamava ele de Cebola, né? Um grande tubista, um cara que muito participativo, né? Na hora de voltar, e o pai dele participava, o pai dele era da turma que carregava os instrumentos, né? E tá todo mundo aí? Ah, tá todo mundo aí, vambora. Mogi, né? Assim, Mogi é próximo de São Paulo, mas da Zona Sul é longe pra caramba. Daí, quando chegamos na escola, descobrimos que o Cebola não tinha vindo. Nem o pai dele deu conta dele. Pô, não, eu não vi, não sei o quê. Daí ele tinha ficado lá atrás de uma menina, depois veio de condução, assim, então, histórias assim boas tem de monte, né? Mas assim, essa do puxa-saco foi a que mais me marcou, assim. Então a escolha do repertório a gente procurava coisas que fosse um desafio para mim como regente e para eles como músico, né? Então, assim, nós tínhamos uma parte de um repertório de música popular para atender as apresentações, né? Que daí era mais a música que estava na moda, né? A gente sempre teve uma preocupação de coisa que tocava no rádio, tá tocando na banda, para atrair pessoas, né? Para atrair mais jovens para tocar. As músicas de competição, aí a gente dava uma estudava o que as outras fanfarras tocavam, mas não assim, não para fazer igual, mas sim para tentar buscar um caminho que trouxesse uma diferença, né? Então, se, por exemplo, Famuta tocava uma música popular, né? Então eu ia procurar tocar uma música erudita, né? Assim, para dar um exemplo que eu estou dando, né? Se fulano tocava uma música erudita, então eu já tentava fazer alguma coisa popular, para ser diferente, né? Não ser uma coisa igual, né? Mas assim, eu fazia muita pesquisa e como eu também tive uma vida de músico atuante como trombonista, então eu toquei muito tempo na banda do Estado, né? O Roberto Farias. Então lá a gente teve muito contato com músicas dos mais diferentes lugares do mundo, né? Então isso abriu também minha mente muito, né? Foi nesse momento que a gente conheceu as editoras, os compositores, né? Então, assim, eu fazia bastante pesquisa. Mas, assim, eu sempre tentava, na minha cabeça, de jovem, fazer algo diferente, né? Então, se meus concorrentes faziam música popular, eu fazia música erudita. Se fazia música erudita, eu fazia música popular. Nunca tentava bater de frente e fazer a mesma coisa, né? Desenvolvimento, eu tenho amizade até hoje com todos, né? Todos. Hoje temos essa facilidade do Facebook, né? E de outras mídias sociais, então você acaba sempre
reencontrando as pessoas, né? Pelo que a gente conversa, às vezes, com eles, né? E vemos as conquistas que eles tiveram, né? Pela vida, é muito gratificante, né? Graças a Deus a gente não teve ninguém aqui assim, que se perdeu, né? Que você possa falar, esse daí não deu certo, né? Graças a Deus. Mas todos estão muito bem, todos estão muito encaminhados e todos agradecem o período que passou com a gente, o que a gente passou como lição de vida e essa vontade de sempre, a gente sempre tentou passar para eles. O importante não é ganhar aquele troféu ou ser o campeão tal ou isso ou aquilo, mas sempre da gente se superar, sempre da gente ser melhor a cada dia. E eu acho que isso foi o que colaborou. Hoje eu tenho alunos que estão voando aí na vida profissionalmente, né? Muitos se tornaram músicos, né? Isso também é uma coisa que a gente fica feliz. Muitos cuidam de bandas e fanfarras e dizem que se espelharam no que a gente fez, né, para fazer bem. Mas assim, o que eu fico mais feliz são com esses mesmos assim, que não se tornaram músicos, mas sim bons cidadãos, né? Boas pessoas. Não digo numa questão de, sabe, de ganhar dinheiro, não é isso, de ter status, mas são todos boas pessoas, né? Tanto é que a gente tem amizade até hoje e se conversa e fala no grupo do WhatsApp. Eles mesmo muitas vezes até ligam, perguntam, você tem que dar um conselho às vezes, dar uma conversada. O que é importante é esse ciclo, né? Assim, que se tornou uma coisa para a vida, né? Uma ligação para a vida, não foi para aquele momento e só para aquele momento, né? Mas eu me sinto realizado por isso, assim. A fanfarra, pelo relato deles, pelo feedback deles, foi o que ajudou eles a se tornarem boas pessoas, né? Amor. A minha história começa há bastante tempo, né? Minha família, a gente aqui do bairro do Imirim, em São Paulo, né? Então, o bairro do Imirim sempre teve o desfile cívico, né, do Imirim, e sempre foi um bairro com muitas fanfarras, né? Tinha a fanfarra do Consolata, tinha as fanfarras do Chocolate, que tinha o Meirelles, tinha o Capitão. É o bairro onde o Domingos fez a banda do ensino municipal de São Paulo, né, no Marcílio Dias. Então, assim, todas as escolas aqui tinham uma fanfarra, né? Que se fazia um desfile cívico todo ano, todas participavam na Avenida Mirim. Estudei no Colégio Consolata, né? E tinha uma grandiosa fanfarra que deu muitos frutos, muitos regentes, muitas pessoas boas, né? E a gente ficava ansioso, desde muito pequeno, a fazer parte daquela fanfarra, né? E nós só podia entrar no 4º ano, né? Na 4ª série naquela época, né? Hoje seria o 3º ano. E minha irmã participava, depois ela saiu do Consolata, foi para o Meirelles, e aquela coisa, desfilava, e ia para lá, ia para cá, e tinha concurso na Record. Então eu sempre fui ansioso para entrar nessa fanfarra, né? Daí eu sempre fui meio
meio fortinho, gordinho, né? Aí quando eu cheguei lá, encontrei um senhor com uma careca vermelha, nervoso pra caramba, bravo. Eu tremia de ouvir o Júlio falar, né? E ele falou, eu comecei com a corneta de si, né? Eu tocava a corneta em si. Daí você tinha o pessoal mais velho que servia de referência pra gente e a gente queria ser igual a eles, né? Tinha aqueles caras que eram os bambambam, né? As pessoas que serviam de espelho pra gente, tanto quanto pessoas boas, né? Como bons músicos, né? Dentro deles, todo mundo conhece o Rogério, né? O Rogério era o braço direito do Júlio, né? Assim, era o cara que era aluno, mas ajudava o Júlio, né? Fazia a fanfarra. Tinham outras, né? Tinham outras pessoas, mas assim, o Rogério era o que se destacava nisso, né? Desde de jovem, desde a época escolar. E ele, para mim, era um ídolo, né? Assim, pô, eu queria ser que nem aquele cara, né? Daí, conforme foi passando o tempo, eu fui ficando gordinho, grande, aí o Júlio falou um dia, agora você vai tocar cornetão aí. E a gente tocava tudo de ouvido, não tinha esse negócio. Era a primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota, e quem tocava a quinta nota já era bala, né? Não sabia, não tinha essa coisa, né, de ler partitura, de nada. Tanto é que a gente, quando ia pro Cine da Record, por exemplo, assim, né? Então a fanfarra ia, tocava e vinha embora, não ficava lá vendo resultado, vendo as outras fanfarras, mas algumas pessoas, esse pessoal mais velho, ficava, né? Ficava junto com o Júlio, ficava lá participando, né? Vendo as outras fanfarras. E eu era moleque, né? Era criança, então a gente era do pessoal que voltava, né, para a escola e ia embora. Então isso era uma coisa assim que me motivava muito. Falava, pô, um dia eu quero também ser igual esses caras aí que fica lá vendo as outras, né? Que vai no outro dia acho que era na Assembleia Legislativa, saber o resultado, receber a medalha. Assim, eu era lá um número entre 120 que tinha na fanfarra, né? Então isso era uma coisa que me motivava muito. Aí chegou uma época, logo depois que a gente tocou a nona sinfonia, tal, o Júlio veio com a história que a gente tinha que aprender partitura. Foi o Capitão Reis que foi dar aula para a gente lá, né? O Capitão Reis era da polícia e um saxofonista muito bom, mas sabia ler partitura e sabia ensinar, né? Então, acho que ele trabalhou também com bandas e fanfarras também naquela época. Então, a gente ficava depois do almoço lá, logo depois das aulas, a gente ficava, fazia as aulas com o capitão, né? E fomos aprendendo. Naquela época ainda, a gente só aprendia clave de sol, mesmo quem tocava os graves era só clave de sol, né? Daí aquilo foi me despertando algo. O capitão e o Júlio também, pô, você leva jeito, você é esforçado. Daí aquilo foi me ficando na minha cabeça, né? Pô, se eles estão falando é porque tem alguma coisa nisso, né? Na época eu tinha tenho, né? Até hoje é meu amigo, mas na época tinha um rapaz muito próximo a mim, a gente era da mesma idade, que era o Maurício Narutes, né? Que tocava corneta e eu tocava cornetão de si bemol. E uma vez as mães, né, lá no consulado também a gente tinha essa comunidade presente, né? Essas coisas que eu falei de desenvolvimento, muito eu trouxe do consulado, das mães se juntarem para fazer barraca na festa junina, ajudar na pizza, ajudar no pastel, para levantar fundos, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi no consulado, né? Não foi nada inventado, não, né? Desde
de pequeno a gente via essa ajuda, né? Então, minha mãe fazia, a mãe do Maurício também fazia, né? Tinha outras mães que faziam, e elas foram pegando amizade e tudo. E na época, a mãe do Maurício conversou com a minha mãe, né? Que o Maurício, logo que a gente estava acho que numa 7ª série, né? Do Fundamental 2, né? Falou que o filho dela ia aprender a tocar trompete numa banda de um colégio, né? E se eu não queria ir também, né, para aprender e tal, tocar um instrumento, né? Não estava assim definido, né? O Maurício ia tocar trompete, né? E eu fui junto, fui numa banda, não sabia nem onde é que era. Aí, quando chegou lá, era uma banda era um colégio, na Zona Norte, chamava Colégio Jardim São Paulo. Nem sabia nada, né? Por quê? Assim, os pessoal mais velho, alguns mais velhos do Consolata, o Júlio levava para o Colégio Arquidiocesano, que já era um colégio conhecido, né? Então, aquela coisa de menino, né? Ah, se eles podem, eu também posso, né? Já que não me convida para ir no Jardim São Paulo, no Arquidiocesano, vou nessa banda aqui, né? E chegando lá, a maioria do pessoal era da Zona Norte, tudo ex-aluno do Chocolate, o Chocolate trabalhava lá, né? Era uma mulher, né, que era maestrina, que é a dona Maria Cristina Kaiser, né? Mas para mim tudo era festa, né? Daí chegando lá, até foi engraçado, porque eles estavam tocando, a gente vai para conhecer e ver, né? Daí eles estavam tocando Sentimental Seleção. Daí Sentimental Seleção tinha um solo. Fazia o solo do trombone, que era um cara que eu falei, pô, o cara toca bem, né, bicho? Cara, porra, bacana. Não sabia nem quem era, né? E tinha um rapaz, bicho, né? O rapaz do trombone, depois eu descobri que era o Eduardo Stella, de Frigideira. Daí, mas depois, na época, a gente nem sabia, né? Daí tinha um outro solo que era do Bombardino, que era um menino até que era meu vizinho aqui de casa, que era o Alan. Lindo, o cara tinha um som, acho que eu nunca vi um som até hoje tão bonito como o som desse Bombardino, né? Daí chegou, no final do ensaio, chegou aquele rapaz de bigode, com a voz grossa, falou, e aí, você escolheu o que para tocar, menino? Era o Chocolate, né? Eu falei, eu quero tocar o Bombardino, né? O Bombardino é a coisa mais linda do mundo, não sei o quê. Daí ele virou para mim e falou, beleza, é isso mesmo, bacana, boa escolha, mas você vai começar nesse daqui. Me deu um trombone de pisto, velho. Os pistos nem baixava direito, né? Precisava limpar tudo. E daí comecei lá, com um trombone de pisto, aprendendo, dando porrada. Achava que sabia tudo, que sabia ler clave de sol, mas chegou lá já era clave de fá, não tinha nada a ver com o que a gente tinha, né? Já sabia, né? Aí aprendemos, a Cristina deu muitas aulas de teoria musical para a gente também, para a gente ler partitura, para não ter essa dificuldade de ficar tocando por ouvido, né? E no Jardim São Paulo, acho que a banda inteira era da Zona Norte, aqui do Imirim, aqui, era tudo ex-aluno de Chocolate, enfim. Então a gente foi criando uma amizade muito grande. Nesse inteirinho, minha mãe com o Salvador Fiuza tocava na banda. Um dia chega o Salvador com uma malinha de trombone, né? E todo mundo de olho naquela mala. O que será que é, né? O que será que é essa mala de trombone aí? Nós lá com o tromboninho de pisto lá. Aí quando chegou no final do ensaio, o Salvador virou para mim e falou, sua mãe mandou te entregar. Acho que na época ele trabalhava na Veril, né? Falei, não, bicho, para mim não. Porque só quem tocava trombone de vara era o Sadal. O Sadal era o trombonista de vara da banda, o resto tudo era trombone de pista. E ele falou, não, sua mãe pediu para mim, eu trouxe aqui para você um trombone e tal, para você aprender.
Eu fiquei todo feliz com aquilo, né? E achava que ia ser que era o meu caminho, né? Acho que eu não tinha tinha uns 15 anos de idade, 14 anos. Daí nessa época chegou um cara de Brasília na banda, um doidinho lá, ninguém sabia direito quem era, e a gente tinha esse costume de estar acolhendo todo mundo que chegava, né? Como eu era uma pessoa que não podia sair, minha mãe não deixava eu sair, né? Então eu acabava trazendo as pessoas aqui para casa, né? Para casa dela, e fazendo amizade e tal. Daí peguei muita amizade com esse rapaz de Brasília, que era o Jean, o tubista, né? O Sadal, ele já estudava com um professor de trombone, e daí o Jean, na época, também falou para mim, você tinha que estudar trombone, você não pode ficar aí só tocando na banda. Daí o Jean arrumou para mim para estudar no Conservatório do Brooklyn Paulista. Longe pra caramba, e sozinho, né, tal. Na época não existia Escola Municipal de Música existia, mas não tinha a EMESP, né, o LM, não tinha nada. Então não tinha muita facilidade para a gente estudar música, né? Chegando lá no conservatório, ele falou, surgiu uma oportunidade, vai ter umas bolsas de estudo aí que o Estado vai dar para o conservatório, né? O próprio Estado bancava as bolsas de estudo. E o Sigrid, né? O mantenedor do conservatório, vai abrir as classes de trompete, trombone, trompa, tuba, né? Então lá, daí era engraçado porque naquela época, né? Isso aí a gente está falando de 35 anos atrás, né? Naquela época todo mundo que tocava trombone queria estudar com Galhardo, né? Não tinha outro. Se quer ser trombonista, tinha que estudar com Galhardo, né? Daí o Franguinho, eu falei pro Franguinho, pô, quem que vai dar aula aí? Rapaz, é um rapaz novo aí, tal, mas é muito bom, muito bom. Um rapaz novo, né, bicho? Tudo bem, né? Não é o Galhardo, não, pro Galhardo não dá, ele tá dando aula já em Tatuí, tem o Teatro Municipal, tem isso, tem aquilo, não dá. Aí chegou lá, mas quem que é esse professor? Um tal de Donizete Fonseca aí, né? Tá, beleza, né? O importante é estudar, né? Vamos lá, tal. Aí foi que eu encontrei o meu amigo, né? Que se tornou um amigo, um conselheiro, na parte musical, tudo que é o Donizete, né? Aí começamos a tocar trombone, estudar. Daí logo depois veio a história a gente entrou na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado. Daí depois já veio a história o pessoal acho que nem lembra disso, né? Se chamava Oficinas Culturais Três Rios, né? Que era onde ia ter as aulas. E o Brooklyn era longe, né? O Brooklyn, minha mãe tinha que sair de Mirim, levar o trombone até a Santana. Eu chegava do Jardim São Paulo, que eu também ganhei uma bolsa para tocar lá, né, pela banda, e estudava no Jardim São Paulo. E daí de lá eu ia para o Brooklyn, e só voltava meia-noite só de casa, né, para casa. Eu ficava o dia inteiro lá estudando, fazendo aula de trombone, percepção. Daí veio a história da orquestra, a gente passou no concurso da orquestra jovem, tocava com o Juan Serrano, né, um maestro já falecido. E daí veio a história eles montaram a Oficinas Culturais Três Rios, que era onde ia ter as aulas, né? Aí, como o Donizete ia ser o professor, a gente saiu do Brooklyn e viemos ter aula tudo na Oficinas Culturais Três Rios, que depois se tornou o LM, né, a Universidade Livre de Música, e agora é a EMESP, né? Assim, mas tudo começou com esse nome, Oficinas Culturais Três Rios, era ali na rua Três Rios, né?
prédio bonito, tem lá até hoje. E nisso fiz uma caminhada dentro do trombone, né? Só que daí chegou um momento, mas nunca deixei de tocar na banda, né? De estar ajudando outras pessoas, porque sempre eu fui muito ajudado, né? Então eu tenho essa coisa dentro de mim que eu tenho que ajudar os outros, né? Daí nisso chegou a idade fatídica, né? Ou eu ia para o exército, ou eu tinha que trabalhar, né? Meu pai deu um checkmate, falou, não dá para você ficar aí levando a vida no trombone, né, bicho? Tem que trabalhar. Na época, eu até estava afim de entrar nesse negócio do exército, não sei o quê, mas como eu já usava óculos e tinha problema de visão, na época não consegui. Daí eu fiquei no mato sem cachorro, falei, bicho, tem que trabalhar ainda. Aí meu pai chegou até com um papelzinho para eu ir fazer um curso no Senai, né, para virar metalúrgico. Tinha que ser metalúrgico, que era a profissão do momento, né? Daí minha mãe, tadinha, me apoiou, falou, não, vamos tentar de outro jeito, o menino não é para isso, aquelas coisas de mãe, né? Daí eu lembro que na época, até a gente conversou com o Bernard, já era o Bernard e a Cristina, de São Paulo. Daí o Bernardino prontamente falou, não, vamos ver se aparecer alguma coisa na área de música, a gente encaixa ele, né? Falamos com o Júlio também. Daí eu comecei a ajudar o Júlio nos ensaios do Consolata, né? Já não era mais da fanfarra, mas ia lá ajudar ele, passar as músicas, essas coisas. Daí nisso, o Júlio, que naquela época quase que toda a escola tinha uma banda, uma fanfarra, né? Era difícil as que não tinha. Daí naquela época o Júlio falou, olha, arrumei um lugar para... Porque no Consolata as irmãs não queriam pagar aula, não queria nada. Eu só achava... Só dava um lanche lá, um pão com mortadela pra gente na hora do almoço, mas não queria assumir essa... Achava que só dava para pagar o Júlio, né? Daí o Júlio, coitado, falou, arrumei uma escola aí e vai ser bom, porque vai dar para trabalhar eu, você e o Rogério, né? Que é o Colégio Centenário. O mantenedor lá é o professor Fernando, né? Ventura. Tinha a irmã dele, a Rosina, que já é falecida. Daí a gente foi lá, que era na Casa Verde. Pô, bicho, eu fiquei todo feliz. Falei, nossa, trabalhar com o Rogério, com o Júlio, né? Começamos a trabalhar lá. Isso eu acho que era, se não me engano, assim, deve ser 88, 89, algo assim. Então, eu fui muito bem recebido. O Rogério também é um parceiro de trabalho muito bom. A molecada, assim, a gente começou com aquela vontade, aquela coisa. Concomitantemente, eu até me lembro até hoje, assim, quando o Júlio arrumou isso, eu, o Bernard e a Cristina rapidamente também arrumaram para mim. Eu comecei a dar aula na Prefeitura Municipal de Mariporã, que era a fanfarra. O Bernard tinha assumido a fanfarra lá e eu entrei como professor, né, de instrumentos graves. Então, estava indo, né? Era professor em Mariporã, era professor no Centenário, né? Daí depois, acho que no ano seguinte, a Cristina foi para Arujá. Daí também lá em Arujá montou um conservatório, né? Então tinha professor de trompete, professor de trombone. Era um conservatório, mas tinha piano, tinha outros instrumentos, mas também era voltado bem para a banda de Arujá, né? E daí ela me convidou também, virei professor de trombone lá e fomos seguindo, né? Daí no ano de 89 para 90, o Júlio conversou comigo e falou que tinha uma outra escola
né? Só que era na Zona Sul, né? E que ele tinha um sonho, era uma coisa dele, eu acho que isso foi o que ele me falou, que, por exemplo, o Rogério ficasse com o Centenário, né? E eu fosse para essa outra escola para desenvolver um trabalho sozinho, né? Com ele. Ele trabalhava lá também, que era a Escola de Desenvolvimento. E eu fui, né? O cara, assim, era o meu mentor, né? Assim, uma pessoa que me orientava, né? Confiava nele plenamente. E sempre trabalhando nessa área de orquestra. Estava tocando a Orquestra Jovem do Estado, né? Estudando, nunca parei de estudar até hoje. E foi o seguinte, daí foi quando eu entrei no colégio, na Escola de Desenvolvimento. Sabe? A dona Yolanda me aceitou prontamente, né? Nunca me esqueço, assim, a gente chegou, fomos na sala dela e conversamos, e ela aceitou. É até engraçado, assim, né? Porque eu estava morrendo de medo, porque já estava tudo certo na minha vida, né? E quando chegou lá, o Júlio já tinha armado de um jeito, já que o que ela me ofereceu de dinheiro cobria tudo o resto que eu tinha, assim, o salário, né? Dava para eu ficar só lá, né? Não precisava nem das outras coisas. Porque, além de tudo, também, naquela época, a gente fazia baile, né? Então, quinta, sexta, sábado, terça-feira, fazia baile, casamento, fazia uma série de coisas, a gente desdobrava, né? Para fazer alguma coisa. E ela me ofereceu um dinheiro, eu não lembro hoje quanto que era, mas eu lembro que era assim, tudo que eu ganhava nas outras coisas, eu ganharia só lá e trabalhar bem menos, né? Mas não, eu continuei em todos, né? Fui mantendo as coisas e fui criando um laço muito grande lá, com o desenvolvimento, porque hoje, eu acredito que 50% é o seu trabalho como regente, mas os outros 50% é a turma que você pega, né? Os alunos, a geração que você pega, né? Aquelas almas que estão ali juntas, né? E se você não consegue fazer nada, você pode até querer, mas se você pegar uma turma que não está afim, não adianta, né? Enfim, daí lá a gente encontrou uma turma muito boa, uma turma afim de desafios e tudo. Nesse inteirinho, conheci a Adriana lá na escola, né, que é a minha esposa. A Adriana é filha da dona Yolanda, né, quem não sabe. A gente começou a namorar e isso foi cada vez mais estreitando, né? Então, chegou um momento que não dá, né? Assim, para ficar para lá e para cá, correndo, isso, aquilo, tem que me dedicar à escola e à fanfarra, né? A própria dona Yolanda conversou comigo, falou, ó, você tem que se tomar uma outra atitude perante a escola, né? Não só a fanfarra, né? Então foi nesse momento, que acho que foi em 92, 93, eu comecei a trabalhar na parte administrativa da escola, né? Junto com ela, com a Yolanda e com a Adriana, e tocando a fanfarra, né? Então, assim, tudo da minha vida era só em cima da escola de desenvolvimento, né? Tanto a fanfarra como o colégio. Isso, assim, foi muito bom, porque você ficava lá das 7 da manhã às 10 da noite, tudo num lugar só, né? Então, era mais fácil. Então, por isso que, às vezes eu falo assim, a gente tocava aqui, tocava ali, tocava acolá. Tinha essa facilidade, né? Eu estava lá, a molecada estava lá. Então, assim, por isso que eu falo, é um momento, é um local, é uma estrela, né? Tudo vai se encaixando. Daí acabei casando com a Adriana, né? Construindo uma família.
fizemos uma história assim, que é amor, né, em relação à escola e à fanfarra. Daí eu lembro que eu comecei a dar uns cursos no Forte das Artes, pro Domingos, né? O Domingos me chamou para dar essa parte de instrumento de sopro. Demos cursos no Brasil inteiro, em Manaus, na Bahia. Viajamos um monte, eu e ele, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu dava essa parte de técnica instrumental, ele dava a parte de regência e administração de uma banda. Né? Fomos se estreitando nesse relacionamento, foi muito bom, né, para mim. Daí, quando, em 2002, a gente passou uma crise muito grande, o país, tudo, a gente chegou à conclusão que era melhor encerrar as atividades da escola. A gente não tinha mais... Minha sogra já estava com 80 anos, já estava muito doente, né? A Adriana tinha que cuidar dela. Assim, tudo foi se encaminhando. Eu falei, e agora, né? Eu fiquei 10 anos longe desse negócio de música, né? Só vivendo e respirando o desenvolvimento. Agora acabou, né? Eu também entrei numa depressão grandiosa. A sorte foi que eu tinha dado um curso em janeiro, nas férias, no Forte das Artes, e conheci uma moça que foi fazer o curso de fanfarra. Aí, quando eu cheguei lá para dar o curso de fanfarra, de instrumento de sopro, ninguém sabia nada, não tinha nem noção de nada, né, assim, de música. Daí eu falei para eles, vamos começar do início, vamos aprender as notinhas, pentagrama, vamos... sei lá, segundo ela, foi que eu tive um carinho, um jeito muito especial, né? Daí essa moça que se chama professora Neiva, logo em fevereiro ela me chamou para dar um curso na prefeitura que ela trabalhava. Vou, né? Porque a gente tinha assim, encerrado as atividades da escola, estava guardando as coisas. E daí até quem ajudou a guardar, a fazer tudo, foi meu pai e a Adriana, né? Porque a dona Adriana estava doente, estava internada. E eu fui dar esse curso em Campinas. Também foi um grande desafio, uma coisa maravilhosa, porque em Campinas, naquela época, acho que é 2002, se não me engano, 2003, todas as escolas tinham fanfarra. Só que todas tinham fanfarra de tambor, só percussão. E ela queria que eu colocasse o sopro lá, né? Mas ela já tinha toda uma ideia, né? A pessoa também... Então eu dei curso um mês lá, daí sozinho, estava eu, o Irã, que era um percussionista do desenvolvimento também, que começou lá desde criança. O Eduardo não podia ir porque ele estava no sul. O Ângelo, que é uma pessoa muito especial na minha trajetória como regente, né? Que é o coreógrafo Ângelo, e o irmão dele, o Adriano. Foram pessoas, né? Somos próximos até hoje, né? Assim, foram pessoas que me ajudaram muito, me deram muita força em momentos que eu precisei, né? Chamei o Ângelo para dar essa parte de corpo coreográfico. Eu sei que em um mês, bicho, deu 22 dias, eu consegui montar uma fanfarra tocando Love Me Tender, né? Com as crianças, e ninguém queria tocar corneta, todo mundo só queria tocar tambor. O negócio do povo era tocar caixa. Não, quer tocar caixa, quer tocar caixa. Daí a gente fez, assim, a Neiva também era muito esperta, né? Uma pessoa de uma visão muito boa. A gente fez a apresentação do curso, a gente fez no Paço Municipal em Campinas, né? Para quem conhece, lá tem um hall lá embaixo. E daí nisso desce prefeito, desce todo mundo, secretário de educação.
Enfim, daí comecei a trabalhar lá, implantando o sopro e construindo a fanfarra municipal de Campinas. Daí já consegui trazer o Eduardo, que é um grande trompetista também, que foi meu aluno a vida inteira no desenvolvimento, o Irã, o Ângelo para essa parte coreográfica, né? E ficamos desenvolvendo um trabalho lá com as crianças, com os professores, que mudou a cidade de Campinas. Hoje as fanfarras tocam sopro, não é mais só percussão. Daí eu fiquei lá, acho que até 2009, 2010, né? Mas nesse inteirinho eu fui chamado também para montar uma fanfarra. Foi algo também muito marcante na minha vida, que foi o Domingos. Eu falei, olha, apareceu aqui uma entrevista, tal, você quer fazer, né? Me pediram para eu indicar algumas pessoas, eu estou indicando. Daí fui fazer a entrevista, isso daí foi 2004, algo assim. E quando construíram o Rodoanel ali em Osasco, a empresa teve que ter uma desapropriação de uma comunidade, né? E a empresa construiu umas casinhas, todas iguaizinhas, uma vila de casas, né? Grande, em Osasco. E a Fundação Bradesco construiu uma escola bem no meio dessa comunidade, né? E eles queriam montar uma fanfarra. A diretora da Fundação Bradesco queria montar uma fanfarra. Daí a gente foi, fiz a entrevista e tal, daí me chamaram lá, também foi algo muito marcante na minha vida. Assim. Voltando naquela questão de atender a comunidade, né? Naquela época a gente tocava muito na região, então surgiam muitos convites também para fazer fanfarra em outras escolas, né? Daí eu lembro que teve uma época, daí eu ia passando para os alunos, né? Para eles irem desenvolvendo um trabalho. Daí teve uma época que faltou eu falar aí, eu fui chamado para a Escola Pinheiro. Tinha o Vá com Pisto, a mantenedora é a dona professora Sônia, né? Que é minha amiga até hoje, a gente se fala, pessoa sensacional, só que aí começam as coisas, né? Como era muito próximo do desenvolvimento, deu uma ciumeira danada. Então, lá eu trabalhava com o Robson, né? Que esqueci de citar aí, o pessoal conhece ele como Robson Negão, né? Que tocava tinta e tal. E depois eu acabei saindo, deixando para ele lá, né, para evitar maiores problemas. E depois ele ficou lá até o término também da fanfarra, fez a sua carreira lá brilhante, uma fanfarra bem conhecida e premiada, né? De Campinas, quando eu saí, eu deixei o Irã e o Eduardo, né? Também ficaram até o atual prefeito agora, que encerrou a atividade da fanfarra, né, municipal. Fui para o Bradesco, daí do Bradesco montei a fanfarra com pisto lá, muito bacana, fizemos muita coisa bacana com aquela fanfarra, né? Porque assim, nada relacionado a concurso, mas sim a eventos do banco, né? Então você tocava na Cidade de Deus, tocava com o presidente do banco, ia tocar na Árvore de Natal no Rio de Janeiro, coisa assim, que você nem imagina, assim, a gente fazia lá, né? Só que lá também houve uma mudança na direção da escola e, enfim, estão fazendo agora um trabalho de cordas lá, né? E a fanfarra eu acho que não está mais em atividade, né? Daí nisso eu fui para Itapevi, né? Em Itapevi eu fiz
o primeiro trabalho com banda sinfônica, né? Que foi algo assim, é uma turma maravilhosa. Ali é uma cidade também que tem muitos tocavam comigo no desenvolvimento, né, na fanfarra, e foi esse até o gancho que me levou para Itapevi. A gente fez um trabalho, daí sim, era mais voltado para concurso, participar de novo das coisas, daí fomos, acho que tricampeão nacional, triestadual com essa banda, montamos escola de música, a orquestra sinfônica, fizemos uma série de coisas lá em Itapevi que foi muito interessante, né? Muito... Mas é aquele problema de trabalho em entidade pública, né? Muda o prefeito, muda tudo, ninguém quer muito saber o que é você, quem que não é, enfim. E nesse inteirinho, desde 2003, eu fui chamado de novo, por ter dado aula em 88 até 91, 92 em Arujá. Em 2003, eu fui chamado de novo para Arujá. E Arujá me lembra muito o desenvolvimento, muito, essa questão do amor, da rapaziada, até dessa parte mesmo, assim, de ter que lutar bastante, correr atrás das coisas. Então, assim, eu acho que até eu dei uma substituída, vamos dizer assim, né, se é que pode dizer, do desenvolvimento por Arujá, que é o lugar que eu estou até hoje. Tenho muita gratidão. Os caras me aguentam lá há tanto tempo e é um lugar muito maravilhoso, muito bom, e que também é a mesma história do desenvolvimento. A amizade, a rapaziada tem... Já estou dando aula para filho de quem foi aluno meu, enfim, mas também eu tenho que me adaptar à linha de trabalho, de pensamento do município, né? Hoje eu atendo o município. Acho que o último concurso que eu fui com eles foi 2013, 2014, que acho que foi Caieiras. Assim, hoje a gente tem uma atividade na cidade louca, né? Então, assim, mas porque eu acredito nisso, né? Se é que eu posso falar alguma coisa para as pessoas e dar algum... Eu acho que o que dura nesse meio de bandas e fanfarras é você ser importante para a sua comunidade. Não adianta você ser campeão disso ou daquilo. Lógico, a comunidade também fica feliz, né? Fala, nossa banda é campeã nacional. Mas, bicho, se você não está ali no dia a dia, na festinha do padroeiro, no aniversário da cidade, tocando parabéns a você, tocando hino nacional na Câmara, isso... Por que uma cidade vai manter uma banda, né? Por que uma escola vai manter uma banda se a banda não participa de nada, né? Então, não sei se esse é algo importante para as pessoas, mas é algo que eu aprendi nesses anos. Lógico que no começo a gente tem muito essa ânsia, quer ser campeão daqui, campeão dali, mas eu acho que isso é muito do nosso próprio ego, né? Muito assim para provar para a gente que a gente é capaz de tal coisa, né? Mas, na bem da verdade, acho que toda corporação, toda banda, fanfarra, orquestra, banda sinfônica, eu acho que ela tem que se preocupar em atender a sua comunidade, envolver a sua comunidade para você se tornar algo importante para a comunidade.
Acho que é isso. Assista agora um pouco do que foi a fanfarra da Escola de Desenvolvimento. Agradeço de você ter acompanhado até aqui esse vídeo e desfrute um pouco do que foi a nossa história.